Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite. Vou dar um tempinho para vocês irem entrando. E aí, tudo certo? Um amigo. Ai, Carol, tudo bom, Carol? E eu fiz um chazinho, né, que eu tô doente. Aí na minha canequinha, chazinho quentinho aqui. Vou comandar a live hoje tomando chá. Ah, minha gente, só pra não ficar cansativo, eu vou começar. Fernando aqui. Obrigada pela sua presença, querido. Vou começar aqui a live. Com quem tiver mesmo. Então, a proposta da live de hoje é falar sobre o comer intuitivo, né? O comer intuitivo é uma das bases do Mindful Eating. É a grande base, eu diria, do Mindful Eating, mas não é só isso. Não é só o comer intuitivo, né? Tem também o mindfulness, né? Que é o comer intuitivo junto com... Acho que me enrolei toda agora, né? Junto com o mindfulness, eles que são a base do Mindful Eating, porque a gente usa a atenção plena e a meditação, digamos assim, né? Nas práticas do Mindful Eating para trazer pro aqui e pro agora, e usa o comer intuitivo, que é o intuitive, a gente fala muito intuitive eating, porque só para vocês saberem, toda a live vai ser baseada nesse livro aqui, que é de Evelyn Tribble e Elise Reich, acho que fala assim. Elas são psicólogas e elas escreveram esse livro aqui, e ele é usado hoje como base na nutrição comportamental também. Então, é um livro que é base pra gente no Mindful Eating, a gente usa ele, é usado como base para o programa de 11 semanas, né, que é o programa que vai começar em janeiro. E nele, o comer intuitivo, ele tem 10 princípios. E aí eu vou começar falando desses princípios do comer intuitivo, para que a gente vá discutindo sobre eles aos poucos, né? Mas antes disso, eu queria dar uma introdução da situação atual que a gente se encontra, né? Que o país se encontra, que o mundo se encontra. Então, a gente tem aqui, eu vou de vez em quando dar uma olhadinha aqui para afilar os tópicos que eu coloquei, né? Então, o que é que a gente tem de cenário atual no Brasil e no mundo? O aumento da obesidade e o aumento dos transtornos alimentares, né? Obrigada, Leila. Então, aumento de obesidade, aumento de transtorno alimentar, aumento de depressão. Então, o que é que acontece? As pessoas estão cada vez mais transtornadas, ansiosas, depressão tido como o mal do século, né, que a gente chama. Então, e como a gente tem lidado com isso, né? Então, os profissionais de saúde, no geral, são as pessoas que mais entro em contato com essas pessoas que estão sofrendo esses transtornos, mas quando a gente volta para parte do nutricionista, digamos assim, a gente tem uma abordagem hoje muito focada no que comer, como comer, não como comer, né? Então você tem uma dieta que te diz o que comer, que horas comer, o quanto comer. E isso não te fala sobre emoções, sobre como lidar com a comida, sobre comportamento frente a situações sociais e, como é que eu poderia dizer, rodízio, enfim, esses eventos que não fazem parte e nem estão dentro de um planejamento daquele papel. E isso faz com que, assim, nós somos seres sociais e movidos a emoções, isso que fez com que a gente chegasse até o nível de evolução que a gente chegou. E é normal que a gente coma muitas vezes, o que a gente chama de comer emocional. Então a gente come para aliviar as emoções. A gente falou sobre isso na primeira live, né? Na live da semana passada. Então é comum que a gente coma, tudo bem, não tem problema que a gente coma de forma emocional, porque a comida, ela é afeto, né? A comida tem um quê de carinho, de gentileza, então a gente aprende a presentear com comida também. Alguém pode mostrar carinho e amor através da comida. Mas a gente sempre tem que analisar contexto, frequência e quantidade. Então,
qual a frequência desse comer emocional, em que contexto isso acontece. Então, é sempre quando eu tô triste, muito cansada ou muito estressada, né? Porque muitas vezes a gente não consegue nomear as emoções e a gente usa estresse e ansioso para muitas emoções. E aí, como tem sido esse comer emocional? Então, assim, esse comer emocional não é que ele é sempre danoso, né? Ele pode ser celebrado, inclusive. Mas esse comer emocional se torna ruim, se torna maléfico para o nosso corpo a partir do momento que eu tenho uma frequência alta, ou mesmo que numa frequência baixa isso seja em grande quantidade, e qual o contexto dela. Então, por exemplo, eu não consigo lidar com o fim de um relacionamento e aí eu vou comer, e eu vou tentar anestesiar isso de alguma forma. E na verdade eu entro num ciclo vicioso, que eu como, eu me sinto mal, me sinto culpada. Na maioria das vezes eu engordo, e aí eu me sinto mal porque eu engordei, e eu não sei o que fazer, aí eu restrinjo. E aí, após restringir, isso vai me dar vontade de comer mais, e comer mais vai me trazer culpa. E aí eu não saio disso, né? Então a gente sempre tem que analisar isso. A Karina tá falando aqui, né? Eu como muito chocolate quando tô estressada. Isso é muito comum, né? Muitas pessoas comem. No geral, as comidas doces, né? As comidas mais palatáveis, que são ou ricas em açúcares ou ricas em gordura, elas são mais esse refúgio. E muitas vezes é você entender, assim, o que é esse estresse. Eu tô estressado com o quê? Eu tô estressado com quem? Como isso se reflete no meu corpo? Porque a gente tem que entender que situações desagradáveis e momentos desagradáveis a gente enfrenta na vida o tempo inteiro. A gente passa por isso na vida, né? Mirella tá falando aqui. Lela. O meu maior problema é a ansiedade. Quando eu tô ansiosa, eu quero comer o mundo, depois me arrependo. Então, porque no geral, eu vou ousar dizer, Lela, que você não quer entrar em contato com isso. Você tá estressada com o quê? Você não quer sentir isso. Eu diria que acho que muito mais a nossa geração tem essa dificuldade de entrar em contato com o que é desagradável. A gente não tolera a frustração, a gente não tolera o desagradável. E a partir do momento que eu não tolero o desagradável, eu não quero sentir isso. Eu não aceito sentir isso no meu corpo. E aí eu vou em busca do prazer rápido e fácil que a comida me traz, né? A comida tá em todo lugar, se a gente parar pra pensar. A comida tá em farmácia, a comida tá em posto de gasolina, na nossa casa, obviamente, mas assim, todos os lugares que a gente sai, tem comida em todos os lugares. Então ela é, na maioria das vezes, o refúgio mais fácil e mais rápido, né? Pra eu encontrar esse prazer imediato, que é o prazer do paladar, pra de alguma forma tentar anestesiar o que eu tô sentindo. Eu não quero sentir o que eu tô sentindo. Isso não é legal, é desagradável. O que é que eu faço? Eu vou lá e procuro comida, né? E aí, voltando lá pros princípios do comer intuitivo, o comer intuitivo, ele traz uma base de como a gente poderia se relacionar melhor com o nosso corpo e com a comida, né? Fazendo com que a gente se conecte de fato com o nosso corpo, com as nossas vontades, com as nossas emoções. Então, essas duas psicólogas, né, que escreveram um livro, pra quem entrou depois, que é esse daqui. Infelizmente não tem ele traduzido, tá? A gente não tem ele traduzido, então só tem ele em inglês. Ele é um livrinho assim, um pouquinho grosso. Ele tem uma linguagem, se tivesse ele traduzido seria muito legal, porque tem uma linguagem fácil, não é só para profissionais. E na verdade ele é para todo mundo, mesmo pro público em geral. Mas acaba que a maioria só o profissional de saúde que entra em contato com ele. Então vamos lá, para os princípios, né? O princípio número 1 fala pra gente rejeitar a mentalidade de dieta. E o que seria rejeitar essa mentalidade de dieta? A mentalidade de dieta não significa que a gente necessariamente tem uma dieta escrita e segue quantidade ou que come. A mentalidade de dieta fala pra gente que existem alimentos proibidos. É por causa da mentalidade de dieta que a gente sente culpa. É por causa da mentalidade de dieta que você, Karina, que você, Lela, procura por comida, muitas vezes, como forma de regular as nossas emoções. Por quê? Porque a gente tem uma ideia de que dessa restrição, dessa comida super palatável, com açúcar e na maioria das vezes com gordura, né? Na maioria das vezes ultraprocessados, né?
são muito incríveis e muito saborosos, porque alguém proibiu isso. Então, a partir do momento que eu proíbo, o meu cérebro quer mais isso. E quanto mais eu proíbo, mais eu quero. Entende? Então, se eu, por exemplo, disser pra vocês agora, não pensem em um elefante rosa. Eu ousaria dizer que todo mundo aqui pensou num elefante rosa. Ou pelo menos num elefante. Então, é como a nossa mente funciona. Então, eu preciso neutralizar isso. Eu preciso neutralizar a alimentação. Isso aí vai entrar já em outro princípio. Então, essa rejeição da mentalidade de dieta, assim, eu tenho que parar de... A gente tem que parar de comer pensando o que é ruim e o que é bom. Julgando os alimentos. Sem falar em cálculo, sem pensar que isso é carboidrato, que isso é proteína, que isso é gordura. Então, a mentalidade de dieta, muitas vezes, faz com que a gente coma pensando que, será que eu comi essa composição certa? Será que eu comi a quantidade de proteína necessária? Gente, a gente não come nutriente, a gente come comida. Tava atendendo uma pessoa essa semana e eu disse pra ela, você não acorda pensando assim, que vontade de comer um carboidrato refinado? Não, minha gente, ninguém pensa nisso. Ninguém pensa, você pensa assim, que vontade de comer um bolo, que vontade de comer uma macaxeira, que vontade de comer um ovo, que vontade de comer um queijo. Geralmente a gente não fica, que vontade de comer proteína agora. Entende? Então a gente não come nutriente, a gente come comida. E a gente precisa se aproximar desse relacionamento com a comida. E não vai ser o cálculo que vai fazer isso pela gente. Pelo contrário, vai trazer uma ideia muito avessa. Porque as pessoas que eu atendo, na maioria das vezes, são pessoas muito vinculadas, que tiveram um histórico muito grande de dieta e que têm uma ideia de que existe um alimento ideal e que existe uma composição que é ideal. E a partir do momento que eu me conecto com isso que é de fora, que é externo, com essas informações externas, eu deixo de me conectar com o interno. O que é que eu gosto? O que é que meu corpo... como meu corpo se sente a cada vez que eu como? Quando eu como um bolo, é diferente de quando eu como pizza? É diferente de quando eu como macarrão? É diferente de como eu como feijão? Ou arroz? Ou a salada? Como meu corpo se sente quando eu como cada coisa dessa? Sabe? Então, a gente entender a necessidade do nosso corpo, entender como o nosso corpo reage a cada comida diferente que a gente dá, e não a cada nutriente, né? E aí, a rejeitar a mentalidade de dieta, a gente precisa entrar em contato com essa fome, entender quanto de fome que eu tenho. Todo dia eu tenho a mesma fome, eu tenho vontade de comer as mesmas coisas. Como é estar saciado? No geral, eu falei isso na outra live também, mas vou ter que repetir, porque nem todo mundo tava, né? Acho importante. A gente tem uma cultura, principalmente o nordestino, de se perceber saciado só quando o estômago tá cheio. Mas cheio, tipo full mesmo, que a gente seria, né? Então, eu tô completamente cheia para conseguir dizer que eu estou saciada. Onde, na verdade, a saciedade, ela pode vir da neutralidade. Eu não tô nem com fome, nem tô sentindo meu estômago cheio. Eu já estou saciado. Mas como eu consigo isso? Como eu vou conseguir perceber isso? Me conectando com o meu corpo. E uma dieta não vai fazer isso por você. Porque ela vai te dizer o quanto você deve comer. E aí, se eu como fora dessa quantidade, eu acho que eu comi pouco demais. Por exemplo, quem quer ganhar massa muscular, muitas vezes já tive amigas dizendo pra mim assim, meu Deus, a nutricionista passou pra mim uma quantidade de comida que eu não dou conta de comer. Eu não consigo comer, eu fico empurrando comida de goela abaixo. Minha gente, pelo amor de Deus, né? Imagina o que é comer a pulso. É tão maravilhoso você poder sentir o prazer da comida, como outras pessoas também relatam dizer, eu tô morrendo de fome, eu tô passando fome pra conseguir emagrecer. Ou seja, assim, você passa uma fominha no começo, depois se acostuma. Minha gente, passar fome não é pra emagrecer, não é normal. A gente não deveria naturalizar isso, né? Inclusive, não poderia deixar de comentar, né? Essa semana, inclusive, acho que ontem ou foi antes de ontem, saiu aquela Simone, de Simone e Simaria, que é uma dupla sertaneja. Eu não sigo ela e eu não vi diretamente o story dela, mas várias pessoas da área têm postado e estavam comentando, inclusive uma super amiga minha, nutricionista, que eu admiro, repostei o post que ela fez sobre... Ela falando sobre... Simone estava falando assim, ela estava chorando, falando da dificuldade, de como era difícil fazer uma dieta. E que ela precisava emagrecer e que aquilo era por saúde. E aí parece que a saúde mental não entra nisso, né? As pessoas não consideram saúde mental saúde. Porque assim, uma pessoa que tá chorando, sofrendo há 40 dias numa dieta, dizendo que dieta é muito sofrido, que dieta é muito ruim.
que ela mesma relatou ter feito várias dietas e isso desregulou o corpo dela. Ela fala isso no vídeo, né? Não é só, não é uma dieta simplesmente, meu corpo sofreu muito, eu já fiz muita loucura, eu já fiz muita dieta. E aí ela tá chorando, dizendo que tá fazendo dieta de novo. E é muito, assim, eu não sei falar assim, eu lamento muito, de verdade, assim, de coração, porque, óbvio, é uma pessoa da mídia, né, que é muito visada, enfim, ela deve sofrer uma pressão enorme, inclusive porque a irmã é mais magra do que ela. Como até Nayara falou, que foi no post que eu publiquei, que eu repostei, ela, se você prestar atenção nela, ela é mais magra, ela era mais magra antes. Mas desde aí ela já não se sentia satisfeita com o corpo. Ou seja, não é uma questão de ser magra ou não, ou de ter menos peso. É uma questão de satisfação. É uma satisfação que se sobrepõe, assim, à questão do corpo, sabe? Porque você pode ter, independente do tamanho do seu corpo, você pode ser satisfeito com ele. Então, na maioria das vezes, a pessoa olha para aquilo há 5, às vezes, anos atrás e diz assim, eu era magra, mas eu já era insatisfeita. E às vezes agora eu só queria esse corpo de 5 anos atrás. Então, entende que não é o corpo, não é estético, né? Enfim, pra gente não fugir muito do assunto. Mas aí a gente vem nessa questão da dieta de novo. Então a dieta ela não resolve. Por exemplo, nesse caso, né, que a Simone relatou, na verdade foi o grande problema dela, foi a dieta. Então ela tinha um corpo X, que eu não sei exatamente se ela era satisfeita ou não com esse corpo, mas eu imagino que não, porque ela, pra tentar manipular esse corpo, pra ter o corpo que ela queria, ela começou a alterar esse corpo, a tentar, né, alterar esse corpo e a forma do corpo dela fazendo uma dieta. Isso desregulou o corpo dela completamente e fez com que ela engordasse ainda mais. E isso é muito comum, muito mais do que a gente imagina. Então vamos lá pro princípio 2, para não fugir muito. Então, no princípio 2, a gente fala de comer, de honrar a sua fome. Então, o que seria honrar a minha fome? Nesse mundo muito de dieta, a gente vai sempre ter que falar de dieta para falar sobre fome, saciedade, enfim. Muitas pessoas têm medo da fome. E a gente poderia pensar que a fome, ela é maravilhosa. Porque é ela que sinaliza que o nosso corpo está precisando de nutriente, que está precisando de energia, que está precisando de comida. Então, a gente tem a oportunidade de, todas as vezes que a gente tá com fome, explorar um alimento, degustar um alimento, sentir prazer através da comida, né? Então, Simone, obrigada, adorando essa live. Simone foi minha professora de hotelaria, gente. Fico muito feliz de ter ela aqui. Me sinto honrada, inclusive. Obrigada. Então, essa questão de como é que a gente honra a nossa fome? Então, a gente, por medo de sentir essa fome ou de ter medo dessa fome, a gente às vezes não come o que a gente... e por causa da dieta, a gente acaba não comendo exatamente o que o nosso corpo precisa, ou o que a gente gostaria realmente, né? Porque a gente tem medo dessa fome, ou porque alguém te disse que a composição ideal ou para aquela hora era melhor comer aquilo, né? Então, muitas vezes a gente tenta enganar a fome com essa história de, vai beber um copo de água, bebe água, faz isso, faz aquilo para enganar a fome. E a gente não engana a fome. Muitas vezes ela acaba vindo muito maior depois. Então, a ideia é que a gente coma baseado nessa fome, tentando numerar essa fome. Então, pensa que numa escala de 0 a 10 ou de 0 a 5, eu trabalho, né, com as pessoas que eu atendo numa escala de 0 a 10. Mas pensa assim, o quanto eu tô de fome? Quanto será? Porque a gente vai tentando conhecer mais essa fome para ficar mais habilidoso em dar uma quantidade de comida que seja satisfatória pro corpo, né? E às vezes, assim, entender essa fome, entender que horário é esse, que eu tô com fome e o que eu poderia dar para mim, pro meu corpo, porque muitas vezes a satisfação, que eu vou falar depois, ela vem também do que eu dei pra mim nessa fome, porque muitas vezes a gente ou restringe muito, ou não dá pro corpo a composição, digamos, que ele precisaria, porque, por exemplo, tem um estudo com crianças, que foi muito interessante, crianças de menos de 5 anos, que mostrava assim, alimentos mais calóricos, colocavam uma comida aleatória e as crianças comiam quanto elas quisessem. E comidas mais calóricas, elas comiam menos.
e comidas menos calóricas, elas comiam mais. Pra você ver como a gente perde isso quando a gente é adulto, né? Então, as comidas mais calóricas, no geral, a gente vai demorar mais, às vezes, para digerir também, por exemplo, uma gordura, a gente vai demorar mais para digerir uma proteína animal, mais para digerir do que, por exemplo, um carboidrato simples. Então, quando a gente sente essa saciedade, a gente tá conectado no nosso corpo e a gente sente isso no nosso corpo, a tendência é que a gente vai comer menos, né? E aí vamos pro terceiro, né? Que seria o terceiro princípio, faça as pazes com a comida. E por que fazer as pazes com a comida? Porque com essa mentalidade de dieta, a gente sempre tem o que não pode. E a partir do momento que, como eu falei, que a gente diz que não pode, a gente vai querer mais. Então, é muito importante a gente não ter alimento proibido. Porque, e o que é esse alimento proibido? Geralmente é um alimento que traz culpa, ou que traz algum pensamento do tipo, eu não deveria estar comendo isso, né? E é engraçado que quando a gente vê estudo, no geral, essa culpa, às vezes ela faz a gente engordar mesmo. Ela faz que a gente coma geralmente mais do que a gente precisa, porque a gente não tá ligado de fato ao alimento e ao sabor do alimento. Saulo, e obrigada pela presença. Então a gente não tá presente no sabor do alimento de verdade. A gente não tá conectada com o que de verdade aquela comida é, e muito mais conectada com o que a cabeça diz sobre essa comida. Vou dar um exemplo rapidinho pra vocês. Eu tenho uma pessoa que atendo, que ela amava um biscoito, e ela comia todas as tardes esse biscoito. E ela queria muito deixar assim, ela disse, Luma, eu queria muito não comer essa quantidade mais, né? E aí ela comia um pacote de biscoito toda tarde, E ela foi deixando isso aos poucos, mas ela ainda dizia que assim, que esse biscoito era a tentação, sabe? Ela dizia assim, meu Deus, eu não consigo me controlar diante desse biscoito. Tá bom, vamos fazer uma prática com esse biscoito. Fizemos a prática com esse biscoito. O que é que ela traz pra mim? Luma, esse biscoito não é gostoso, eu não gosto dele. Ele tem gosto de gordura hidrogenada na minha boca. O cheiro dele é muito ruim, eu nunca tinha percebido o cheiro dele. E simplesmente o que é que eu gosto? Eu gosto da crocância. Então, eu me dou conta quando eu tô presente e quando aquilo não é proibido, porque alguém me disse que esse biscoito não pode, mas que esse biscoito é uma delícia, mas que é proibido. Entende? Então, eu fico nesse misto de sentimento que, na verdade, eu como muito baseado na história que me contaram sobre, do que, de fato, nesse contato. Já teve pessoas que diziam amar Coca-Cola. Quando a gente faz uma prática de Mindful Eating, as pessoas percebem que elas não gostam de Coca-Cola, que elas não gostam do gás da Coca-Cola, ou o sabor da Coca-Cola, ou só gostam do gás. Enfim, então a gente pode surgir várias percepções diferentes daí, quando a gente está de fato conectado com o nosso corpo e a gente percebe a comida e a gente tem a oportunidade de degustar e comer de fato aquela comida com presença, do que quando a gente come apegada ao que as pessoas falam sobre aquilo. A Aline, você é demais, Luma. Você comprou esse livro na Amazon, quero muito. Comprei na Amazon, comprei lá, que é esse livro aqui. Terceira vez que eu vou mostrar ele aqui. Comprei sim. Quem quiser, eu posso passar a referência depois, eu posso passar foto da capa do livro. É só falar comigo. Eu mando depois que acabar a live. Então, essa parte de fazer as pazes com a comida fala muito sobre isso, né? Porque a gente tem essa coisa da privação, né? Então, geram uma vontade incontrolável de comer, mas é a privação que faz isso. Então, isso muitas vezes vai gerar também os TAs, né? Que são os transtornos alimentares. Vem justamente da restrição, do não poder, do proibido, da culpa ao comer. Deixa eu ver se eu tô falando tudo que eu queria falar. Com relação também a fazer as pazes com a comida, é para que a gente nunca relacione, para que a gente deixe de ter culpa, mas também que a gente não coma, como as meninas falaram, com relação à ansiedade. Quando eu tenho algo proibido, eu tenho a ideia de que isso vai me trazer mais prazer. Então, quando eu tô experimentando algo desagradável, algo muito recompensador, digamos assim, e de imediato eu procurar isso que é proibido. Porque meu cérebro entende que eu tô dando uma coisa que eu não deveria me dar, entende? Então, quando eu faço as pazes, quando eu neutralizo os alimentos, eu não vou ter essa vontade super de comer algo que é super palatável. Ou eu posso até ter, mas não de forma exagerada. Ou não numa frequência mais alta do que seria saudável, digamos assim, pro teu corpo, pra tua mente.
O quarto princípio é desafio policial da comida. E o policial da comida fala justamente sobre esses pensamentos que falam sobre o que é bom, se isso é ruim, se isso tem caloria demais, se tem caloria de menos. Então, essa parte que a gente fica meio que se vigiando. Então, eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo assim, eu me policio muito. Gente, é isso, assim, não é pra gente se policiar não, tá? Assim, eu me policio muito, porque é algo externo, é algo de comando, sabe? É de manejar comportamento. Porque a gente pode ter uma restrição. A restrição, ela pode ser de comportamento, ela pode ser uma restrição também cognitiva. Eu me restrinjo, eu não me dou a oportunidade, muitas vezes, de comer aquilo. Então, eu tenho pessoas que atendem que relatam isso. Tipo assim, não, mas eu como super saudável. Porque eu me policio muito. Então, se policiar não é legal. Por quê? Porque sempre a importância é essa conexão com a gente, com o nosso corpo, com as percepções do nosso corpo e a percepção dessa comida, né? O quinto princípio é respeite sua saciedade. Então, a gente fala dessa saciedade, como eu tinha falado mais no começo, com relação a o quanto essa saciedade, eu tenho respeitado a saciedade do meu estômago. Será que eu como sempre, o tamanho da minha fome é o tamanho da quantidade de comida que tem no meu prato? Eu vou dizer pra vocês, desconfiem se vocês estiverem comendo sempre. Não é nem se vocês estiverem comendo, é se vocês acharem que a fome de vocês acaba quando a comida do prato acaba. No geral, a gente não tá conectado com essa fome, com essa saciedade, com as sensações do corpo. Por quê? Será que eu sou tão habilidoso que eu coloco no prato todas as vezes a quantidade de comida que tá a minha fome? Então, por causa da questão histórica de pessoas que passam fome, da educação que a gente tem, é muito comum que a religião também, isso é muito forte, de que é pecado jogar comida fora, que tem muitas pessoas que passam fome. Então, isso faz com que a gente sinta muita culpa, né, jogando essa comida fora. E faz com que eu coma essa comida toda do prato. E a gente não tem muito esse costume de deixar a comida no prato. E isso gera um incômodo muito grande, gera um pouco de culpa, enfim. E aí a gente vai perdendo essa habilidade de dosar quanto realmente eu tô com fome. Ou eu só tô comendo porque essa comida tá aqui no meu prato, sabe? E se conectar com essa saciedade é entender esse meio do caminho. Entre eu tô com fome, eu como, mas eu não preciso sentir essa plenitude gástrica, né? Eu não preciso sentir o meu estômago cheio de comida. Isso não é saciedade, né? Isso, no geral, você já passou do ponto da saciedade. Por isso que você está sentindo o seu estômago cheio. Isso. E a gente tem uma ideia, principalmente eu acho que o nordestino mais ainda, que a gente tem que sentir o estômago cheio para estar saciado. Não, gente, a gente pode ficar confortável com a comida, terminar de comer e ficar tranquilo, bem. Então, às vezes a gente fica aquela coisa mais pesada, assim, mais lento. No geral, porque a gente comeu mais do que a gente precisa, do que o nosso corpo precisa, né? Então, é interessante a gente investigar no meio do caminho aí, no meio do prato, né? Ai, Ali, mandando muitos coraçõezinhos. Obrigada. Uma honra ter você por aqui. Então, a gente perceber esse meio do caminho, o quanto o meu corpo, quando é que eu tô satisfeita com a comida e quando eu estou saciada, na verdade, porque satisfação é diferente de saciedade. Satisfação tá mais ligada ao prazer, ao palatável, a como eu me sinto bem, a quanto eu gosto dessa comida. E a saciedade fala mais sobre a plenitude gástrica, fala mais sobre o quanto meu estômago tá confortável com essa quantidade de comida. E o quanto a gente tem respeitado essa saciedade, por exemplo, quando eu vou para um rodízio e eu digo, eu tenho que valer o dinheiro que eu paguei, né? Eu vou dar prejuízo às vezes. Ou, não, eu paguei isso muito caro. Muitas vezes aconteceu esse final de semana, inclusive, uma pessoa muito próxima a mim falou, se não fosse buffet livre, eu pararia de comer agora, mas já paguei o buffet livre, então eu vou comer mais. Entende? E, enfim, eu também não vou ser a pessoa que vou ficar corrigindo todo mundo, que eu acho isso muito chato. Mas para que a gente reflita, assim, se perguntem o quanto vocês têm ido para eventos, às vezes, sociais, que vocês têm dito para vocês que, eu vou aproveitar que eu tô aqui, que isso, eu vou comer, às vezes, muito mais do que você precisa. E o quanto você tem sentido realmente prazer em comer mais do que você precisa. Como é
sentir esse estômago cheio ou ficar desconfortável desse estômago cheio. Muitas vezes eu conheço pessoas que às vezes vão pra rodízio e tomam Eno depois, assim, enfim, né? Não devia falar marca, né? Mas enfim, tomam sal de fruta, né? Que é pra, assim, de tão desconfortável que fica. Por que a gente não pode aproveitar só a parte do prazer da comida, sem precisar experimentar o desagradável dela, né? Aí, vamos lá para o princípio número 6, né? Descubra um momento de satisfação. Então, quando você come o que você realmente quer, quando você come algo que você fica confortável com a comida, você fica satisfeito. E essa satisfação vai fazer com que você não procure uma outra coisa. No geral, vai acontecer isso. Lynn Rossi, que é a idealizadora do programa de Mindful Eating, que eu sou instrutora, ela fala muito que uma comida saudável, uma comida que faz o corpo dela se sentir bem, é como se o corpo dela estivesse agradecendo a ela. Ela disse, eu sinto que minha barriga tá sorrindo e meu corpo tá agradecendo por eu ter comido aquilo. Então, o ideal, obviamente, não vai ser sempre uma comida que minha barriga vai estar sorrindo e meu corpo vai estar se sentindo bem, mas isso faz parte do equilíbrio. Então, na maior parte do tempo, eu tô comendo uma comida que faz bem pro meu corpo. E eu consigo sentir isso no meu corpo. Eu consigo sentir mais disposição, eu consigo sentir leveza, isso não me atrapalha nas minhas tarefas diárias. Como, por exemplo, se eu como demais na hora do almoço e pós-almoço a gente geralmente já tem uma quedazinha de energia, a gente já fica mais letárgico. Imagina que se eu comer demais, às vezes isso pode até atrapalhar meu desempenho no trabalho, enfim. Ou eu não vou conseguir desempenhar algumas funções, porque até posso ficar sonolento, né? Então, o quanto você tem descoberto o quanto você tem conseguido atingir a satisfação e honrar seu corpo e a sua satisfação a cada vez que você come, né? Eu coloquei uma filhinha aqui. Quando a gente tem muita restrição também, pra gente descobrir esse momento de satisfação, essa restrição faz com que a gente só deseje alimentos que a gente chama de hiperpalatáveis, que eu acho que eu vou tentar falar isso em outra live. Já tem uma categoria, já saiu um estudo novo, um bem novo, inclusive, eu tenho que ler ele. Emerson, meu professor querido também, que mandou. Que fala sobre a categoria dos alimentos que são hiperpalatáveis, que a gente chama, né? Então, a restrição faz com que eu sinta muita atração por essas coisas que são hiperpalatáveis, superpalatáveis. E, na verdade, e aí, a partir do momento que eu acho só que esses alimentos que são maravilhosos, eu não sinto graça nenhuma em comer um feijão, em comer um arroz, em comer um macarrão, em comer uma salada. Porque a restrição faz isso comigo. Eu acho só que é uma delícia. Chocolate é uma delícia, lasanha é uma delícia, feijão não pode ser uma delícia, sabe? Tipo, salada. Como assim salada é uma delícia? Então, o princípio 1, que é rejeitar a mentalidade de dieta, ela tá presente em todos os outros princípios. Porque se a gente não consegue rejeitar a mentalidade de dieta, alimento proibido, culpa ao comer, a gente não consegue desenvolver as outras habilidades e essa conexão verdadeira com o corpo, né? Vamos lá. Então, o princípio número 7 agora é honre seus sentimentos sem a comida. E aí entra no que Lela e Karina falaram. Eu nem sei se elas estão por aqui ainda, mas entra exatamente no que as meninas falaram, né? Como eu tenho lidado com momentos que são difíceis na minha vida? Será que eu consigo lidar com emoções? No congresso, agora que eu estive em São Paulo, a gente teve uma palestra de um nutricionista, acho que ele é nutricionista, que ele falou sobre masculinidade tóxica. E eu não vou falar aqui sobre masculinidade tóxica, tá? Enfim, não vou entrar nessa, não vou levantar a bandeira de nada. Mas só pra vocês entenderem que aí ele falou uma coisa muito interessante, que homens, no geral, eles não conseguem lidar com as emoções, entrar em contato com emoções, porque socialmente o homem ele não foi lhe dada a abertura para que ele sentisse o que ele realmente precisa sentir, ou que dá abertura para que ele tenha a possibilidade de sentir o que tá no corpo, enfim. E não falar sobre isso com outras pessoas também. Então isso faz com que ele não entre em contato com esses sentimentos. Ele não pode ter emoções, ele não pode externar essas emoções, muitas vezes, porque o homem ele não pode ser frágil. É o que nossa sociedade prega. Então, o número crescente de obesidade nos homens também
A gente vê muito isso. É, como eu não quero sentir alguma coisa ou sentir algo desagradável, eu não consigo lidar com o que é desagradável, né? Mas eu também não posso externar isso. As pessoas próximas a mim não podem saber. E aí o que é que eu faço? Eu como. Por quê? Porque eu sinto prazer imediato, né? Então, como é que eu tenho lidado com solidão? Como é que eu tenho lidado com tédio, né? A nossa sociedade... Minha gente, a gente tá assim, produção. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa o tempo inteiro, né? Eu tenho que produzir o tempo inteiro. Então, as pessoas não sabem lidar hoje com não fazer nada. E, às vezes, não fazer nada, eu vejo muita gente falando assim... Ai, como eu queria uma comida gostosa. Tipo assim, o que é que você tá fazendo? Ah, tô fazendo nada aqui, vou comer. Então, as pessoas têm essa dificuldade de lidar com o fazer nada, com não ter nada pra fazer e tá tranquilo, porque parece que isso é ócio, sabe? Ou é se dar o luxo de não fazer nada, enfim. Simone tá falando aqui, no caso dos homens, o excesso de algo pode entrar fácil nessa história, com certeza, Simone, muito, muito, muito. É a fuga, né? Não entrar em contato com as emoções. E aí eu tô muito estressado, eu vou tomar uma cervejinha aqui, vou abrir uma cervejinha, porque eu tô muito estressado, vou abrir uma cervejinha só pra relaxar. E aí tem gente que acaba abrindo uma cervejinha todos os dias, né? Não, mas é só uma latinha, só uma cervejinha todos os dias. Às vezes, não, é só uma lapadinha de cana. Ou às vezes, é só uma dosezinha de uísque pra eu relaxar. Como é que você tem... E aí, o meu questionamento, né, como profissional, é sempre assim, o que você pode fazer que não seja com a comida, que não seja com a bebida, para que você possa relaxar? A gente perdeu essa habilidade, e é sobre isso que o princípio número 7 fala, pra gente honrar os nossos sentimentos sem comida. E como eu faço isso? Entrando em contato também com o que eu sinto, entendendo o que eu sinto. Quando eu digo assim, eu tô muito estressada. Como é esse estresse? Como é esse estresse no corpo? Como você percebe isso no corpo? Às vezes, é um embrulho no estômago, é um aperto no coração, é uma raiva, é uma quintura na cabeça. Então eu preciso nomear, eu preciso identificar como isso reage no meu corpo e como eu poderia aliviar isso sem comida, com coisas que realmente me façam bem, com coisas que realmente vão me ajudar, né? Porque a comida ela não te ajuda, nada muda, né? Você vai continuar, nenhum problema vai ser resolvido porque você comeu. E acontece que muitas vezes você vai acabar ganhando peso e sentindo mais culpa por causa disso, ou se sentindo mal com o seu corpo, então aí entra naquele círculo vicioso que eu já falei. Então, a comida, ela não conserta nenhum sentimento. Ela não muda nenhum sentimento. Eu só dou o prazer imediato. E depois eu vou ter que lidar com isso de alguma forma. E aí algumas pessoas, por tentar engolir, eu digo, né? Eu acho que eu li alguma coisa... assim, de tanto engolir, sei lá, sentimentos, acabei morrendo afogada. Então, muitas pessoas, por tentarem sempre comer, podem até ter uma depressão, e muitas vezes transtornos alimentares vêm daí, de tentar engolir esses sentimentos e essas emoções, de não entrar em contato com elas. E aí já não é mais um trabalho só meu, claro, dependendo do nível, enfim, de que isso esteja, precisa sim, é muito importante que isso seja, que você faça psicoterapia, né, psicanálise, enfim, a abordagem que você acha que seja mais conveniente para você, né? Então, como é que você tem lidado com as emoções sem comida? O que é que eu posso fazer por mim que realmente me traz um bem-estar? Bem-estar genuíno, bem-estar verdadeiro, que não seja com comida, né? Então, às vezes eu posso tomar um banho quente, relaxante, às vezes eu posso ir em algum local e receber uma massagem, pagar por uma massagem, mas se eu não posso fazer isso, será que eu não posso massagear meu próprio corpo? Será que eu não posso passar hidratante e fazer uma massagem em mim mesmo? Vou falar uma coisa super interessante para vocês, que o nosso corpo ele não sabe quando a gente está recebendo carinho de outra pessoa ou quando é um carinho nosso. Então, os mesmos hormônios são liberados. Então, por exemplo, se eu fecho os olhos e eu me dou um abraço, eu posso, obviamente, se eu acredito nisso, né? Eu posso sentir os mesmos benefícios de ser abraçado por alguém. Isso muito é o trabalho da autocompaixão, né? Que a compaixão faz, que é outro tema que eu estudo bastante. Então, a gente pode se dar compaixão, a gente pode se dar gentileza, a gente pode se dar amor, a gente pode se dar carinho. A gente tem a ideia de que isso precisa vir do outro, né? E isso, às vezes, inclusive, faz com que a gente tenha relacionamentos até tóxicos, porque eu preciso estar com alguém de qualquer jeito, né? E para poder receber esse amor, não, a gente pode se dar esse amor, a gente pode se dar essa gentileza, a gente não precisa estar com alguém para isso.
E aí, vamos agora pro princípio número 8, que é respeite seu corpo e aceite a sua genética. E a própria Evelyn Tribble, ela fala, ela dá um exemplo muito interessante, né? Que ela diz assim, uma pessoa que calça, no meu caso assim, uma pessoa que calça 36, ela não vai calçar 34. Então eu sei, logicamente, que um sapato 34 não vai caber no meu pé. E eu não vou tentar fazer com que meu pé diminua para virar um pé 34. Então essa aceitação que a gente tem, por exemplo, com o número do nosso pé, muitas vezes não é real para o nosso corpo. Então eu tenho a ideia de que eu posso manipular o meu corpo. A ideia de que meu corpo é manipulável, que a forma do meu corpo é manipulável. E muitas vezes a gente olha para o nosso pai, para nossa mãe, para nossos avós, enfim, e a gente tenta entender essa estrutura do meu corpo, né? Tem outra professora minha que diz assim, que um jacaré nunca vai ser lagartixa, e uma lagartixa nunca vai ser um jacaré, né? Obviamente é uma forma bem, às vezes pode parecer até grosseiro para algumas pessoas, mas é de fato, gente, a gente tem uma estrutura, a gente tem uma genética, a gente tem que respeitar isso, né? E às vezes a mentalidade de dieta, volta de novo para o primeiro princípio, de rejeitar ela, é que se você quer, se você tem foco, força e fé, você consegue. E é força de vontade. E aí é tudo com você. E aí só depende de você. Se vira. Come pouco. Passa fome. Faz exercício exaustivo. Mas você vai emagrecer. Você pode. Você consegue. Né? Então, inclusive, hoje o conselho de nutrição já proíbe foto de antes e depois, para não reforçar esse tipo de estereótipo de que o meu antes, muitas vezes esse antes é relacionado a... Porque a gordura, as pessoas relacionam muito a gordura à preguiça, a desleixo, né? E muitas vezes essas pessoas muitas vezes não, assim, isso não diz nada sobre ninguém, né? A gordura não diz nada sobre alguém. E a gente tem essa ideia de que muitas vezes a pessoa ela está gorda porque ela é desleixada, porque ela é preguiçosa. Se você quisesse, você emagrecia. Você não emagrece porque você não quer, né? Então, a mentalidade de dieta traz essa rigidez muito grande e a ideia de que, tipo assim, você não emagrece porque você não quer. E as pessoas se sentem muito culpadas por causa disso, fazendo que muitas vezes elas comam ainda mais. Então, volta aquela história lá do episódio de Simone, né, de Simone de Mara, ela diz assim, gente, fazer dieta é muito difícil. Isso é muito sofrido. E ela chora porque ela tá fazendo dieta. Minha gente, isso assim, é surreal pra mim ver isso, né? E muitas vezes porque essa genética, essa estrutura do corpo dela não tá sendo respeitada. Talvez se ela tivesse aceitado esse corpo que ela tinha antes, que era inclusive muito mais magro do que ela tem agora, ela não teria desregulado o corpo dela inteiro, desregulado o hormônio, né? E aí, quando a gente pega estudos de pessoas que fazem dieta, que tem um histórico muito grande de dieta, os malefícios são cada vez maiores. Quanto mais cedo você começa a fazer dieta, a restringir comida, maior a chance você tem de desenvolver um transtorno alimentar, um comer transtornado, uma relação difícil com o corpo e com a comida. E aí, vamos lá pro exercício, o princípio 9, porque eu prometi que ia ser mais rápido essa live, né? Não tá nada de rápido. Pra você se exercitar, né? Então, a gente ser ativo e movimentar o corpo, independente de atividade física, da atividade física formal. Não é atividade de colocar uma roupa de academia, colocar uma roupa e ir pra academia. Não é esse exercício formal, ou botar uma roupa, botar um tênis e correr e caminhar. Quanto eu posso trazer de movimento pro meu corpo no meu dia a dia? Será que eu, por exemplo, subir escadas? Eu posso subir escadas. Às vezes aí alguém diz assim, mas eu moro no 20º. Tipo, eu moro no 24º, por exemplo. E as pessoas vão dizer assim, eu moro muito alto, não dá pra subir. Você pode subir 2 ou 3 andares e subir o resto de escada, e subir o resto de elevador, por exemplo. Então, hoje em dia, a gente tem uma vida que é tudo muito automatizado, né? Antigamente, por exemplo, para abrir o vidro do carro, a gente tinha que girar, a gente tinha que fazer algum movimento no corpo. E hoje a gente aperta um botão. Então, a gente passa o dia inteiro apertando botões, né? Seja do elevador, seja do carro. E aí, a gente faz com que a gente não movimente o nosso corpo. A gente não explore formas de movimentar o corpo, né? Então, muitas vezes, quando a gente tem uma meta... Quando a gente tá apegado a só perder peso... Ju, tudo bom? Feliz você por aqui. Então, a partir do momento que
que a gente tem uma motivação, que a grande motivação é o peso, é perder peso, eu me desconecto com todo o resto. Porque eu estou fazendo aquilo só com um objetivo final, que é essa perca de peso. Isso gera muito estresse, inclusive. Porque... Gente, é porque quando a gente tá dentro dessa área, né, muita gente, não só as pessoas que você atende, mas muito, é amigo da mãe, é todo mundo conversando com você sobre, é família. E aí, uma pessoa próxima a mim, enfim, eu não vou ficar revelando a identidade das pessoas, disse pra mim, Luma, é muito difícil, porque é muito sacrificante. Eu passo a semana todinha no foco, eu vou lá, faço dieta, sigo, vou pra academia, me mato na academia. E aí, chega no final de semana, você tá exausto, porque a vida te exige muito. Você, enfim, às vezes tem filho, marido, mãe, trabalho, problema, estresse, aí você tem que só comer aquilo, é mais um estresse. E aí eu vou pra academia só pensando que eu tenho que perder peso, eu não me exercito por prazer, eu não me exercito pelos benefícios que aquilo traz pra mim, pro meu corpo, pelo prazer que eu consigo sentir, pela endorfina que eu consigo sentir. É só uma obrigação na tentativa do foco de perder esse peso. E aí esse estresse, meu cortisol também fica lá, o tempo todo alto, e eu não consigo emagrecer. E aí quando eu vou lá na balança, depois de uma semana ou depois de 15 dias de sacrifício, porque é como se for, pra pessoa é um sacrifício, né? Que tá se exercitando ali sem sentir prazer algum, indo pra academia, obrigada, dizendo, meu Deus, como eu odeio isso, mas eu preciso emagrecer, eu preciso estar aqui. E aí, 15 dias depois que ela se pesa e vê que não baixou, que baixou só 1 quilo, elas assim, eu ia falar uma palavra não agora, desculpa. Ela vai dizer, eu quero que se dane. Desculpa falar. Eu não quero mais fazer isso, eu não aguento mais fazer isso. Eu não tô sentindo prazer nenhum, é um estresse do cacete, minha vida. Eu tenho que comer isso aqui, eu tenho que restringir, vou pra academia, vou pro morro de suar, me acabo na academia. E depois de 15 dias, eu perdi 1 quilo. Não, meu filho, agora é que eu vou chutar o para-barraca mesmo, vou fazer tudo que eu quero. E aí parece que essa relação de cuidar do corpo tá muito relacionada sempre a restringir comida e fazer exercício físico dessa forma, digamos assim, muitas vezes punitiva até, né? Vera falou aqui, exatamente isso que sim, tá academia só pra perder peso, vou sem vontade. Então, Vera, você pode descobrir, existem tantas modalidades incríveis que a gente pode, tanta coisa incrível que a gente pode fazer, movimentando nosso corpo, que não exatamente, por exemplo, musculação, né? Que as pessoas têm a ideia de que só musculação funciona. E aí eu vou falar de um estudo aqui, quem estava na outra live, acho que eu falei, de que fizeram com grupos de pessoas que pedalavam, pessoas que realmente amavam pedalar, tipo isso na ergométrica mesmo, na academia. E outro grupo que odiava pedalar, e aí enquanto pedalava eles ficavam vendo filme, seriado, lendo alguma coisa, e o outro que adorava pedalar e estava ali, tipo, super engajado no que estava fazendo. As pessoas que estavam super engajadas, que amavam pedalar, tiveram resultados completamente diferentes das pessoas que estavam lendo, ou vendo seriado, ou vendo filme. Porque o estado de presença, que é justamente o que o Mindfulness traz pra gente, a prática da atenção plena, o estar presente faz diferença no nosso corpo. Perceber, sentir prazer, né? Então, fazer o exercício por fazer, ele não traz os mesmos benefícios que eu teria se eu estivesse fazendo isso com prazer, entende? Então, às vezes eu posso fazer um Muay Thai, eu posso fazer yoga, eu posso fazer, enfim, qualquer outra luta, eu posso fazer dança, eu posso fazer... Ai, gente, a própria bike mesmo, aula de bike, de aula de jump, né? Será que eu gosto de fazer exercício sozinha? Será que não é melhor me juntar a um grupo? Eu me sinto mais motivada, eu gosto de dividir isso com outras pessoas, né? Vera disse agora, não morro de amores por academia. Visto de saladas e vinhos. Gosto de saladas e vinhos. Olha, maravilhoso, você gosta de salada, vinho também maravilhoso. A gente só tem que ver a frequência, né, contexto disso. Então, e o último, indo agora para o último princípio, honre a sua saúde. Então, a gente, nesse último princípio, a gente teria... Vera, pago academia e vou dia sim e 30 não. Então, Vera, acho que você precisa... seria muito legal se você conseguisse descobrir algo que você realmente gostasse, né? Então, às vezes a academia, a musculação, todo mundo institui que é algo que tem que ser feito, que é ele que dá resultado, mas se eu não gosto daquilo, se eu não me engajo naquilo, por que eu vou pra uma coisa que eu não sinto prazer, né? Então,
fica aí essa tarefa de casa pra você, viu? Tente descobrir algo que você gosta, que você realmente sinta prazer. Um exercício que traga, que você sinta endorfina, que tome seu corpo. Que você sinta esse prazer no corpo. E aí não necessariamente precisa ser algo que eu vou ter que estar correndo ou morrendo, ou algo que alguém me disse que é isso que funciona. Talvez pra você seja melhor uma yoga, seja melhor uma luta, seja melhor a dança. Eu acho que cada um pode se descobrir. E como é que a gente faz isso? Testando, né? A gente pode o quê? Testar. Então, às vezes vê isso, se você já paga academia, você pode ver quais aulas tem na academia. Poxa, toda semana eu vou provar uma aula nova. Quem sabe eu não me descobri em alguma dessas aulas. Foi assim que eu me descobri na yoga, inclusive. Faz 1 ano e meio que eu faço yoga e eu achava que yoga não era pra mim. Eu achava que era muito lento. Enfim, inclusive existem vários tipos de yoga, né? Inclusive umas que são bem ativas. E aí, eu falei, não, vou me testar, vou me conhecer. Já nesse movimento do Mindful Eating, eu tinha feito já o programa e queria explorar mais formas de movimentar o meu corpo. E eu fiz a yoga e me apaixonei. E desde a primeira aula, eu vou todas as semanas, né, há 1 ano e meio. Eu amo a yoga, me traz muito benefícios. Enfim, a questão da respiração, de concentração, de presença. Mas vamos lá, já tá quase uma hora aqui. O último princípio seria a gente honrar a nossa saúde com algumas coisas que eu já falei até aqui pelo meio, né? Dessa coisa de todas as vezes que eu como, eu tenho a oportunidade de dar algo nutritivo pro meu corpo, de sentir prazer também através da comida. Então eu posso honrar essa fome, eu posso honrar a minha saúde dando algo que seja prazeroso para o meu corpo comer e que meu corpo também se sinta bem. E entender o equilíbrio disso, de comer também quando eu sinto vontade, da importância do comer social, de estar acompanhado, de fazer parte, dividir, às vezes, esses momentos sociais com pessoas que são importantes, às vezes com comidas que as pessoas têm uma ideia. Por isso que a gente precisa largar a mentalidade de dieta novamente. O princípio 1 voltando, ele volta em todos os princípios. Que a gente precisa largar essa ideia de que isso não é saudável, isso é saudável. O que realmente é saudável, né? O que é que eu tô precisando, o que é que meu corpo precisa exatamente nesse momento? Simone diz, eu também achei que nunca faria pilates, porque na minha cabeça era lento. Olha aí, Simone se descobriu no pilates, né? Então, às vezes a gente... E alguns profissionais podem reforçar essa mentalidade de dieta, muitas vezes dizendo que isso só adianta a musculação. Tem que fazer no mínimo 30 minutos disso por dia. Tem que fazer no mínimo 1 hora, senão você não está fazendo nada. Então, esses são pensamentos de dieta. Isso reforça mais esse comportamento de manipular o corpo, de restringir, de que existe um modelo, de que existe uma fórmula que dá certo. Vera, vou tentar yoga, acho lento, mas agora eu vou tentar. Vera, tem a Hatha, tem a Ashtanga. A Ashtanga, inclusive, é pauleira. Eu, pelo menos, não deu pra mim. E aí pode ser que seja pra você. Por exemplo, se você acha a yoga lenta, vai atrás de algum instrutor aí em Fortaleza, né? De Ashtanga. Olha, minha filha, segure, eu quero depois que você me conte o que você achou. E aí a gente tem que entender, quando a gente honra a nossa saúde, que nenhum alimento em si ele vai engordar ou emagrecer. Que não é uma comida, não é uma refeição que vai fazer com que a gente, digamos assim, isso aqui estragou o meu dia, ou agora, enfim, eu acho que é mais voltado para engordar e emagrecer, que eu vou me sentir bem, eu vou me sentir mal através desse alimento. A gente tem que entender o contexto desse alimento, entender a importância do que é que esse alimento representa pra gente e como a gente pode nutrir o nosso corpo, e a nossa alma, e o nosso coração, e a nossa cabeça. Porque a gente pode nutrir nosso corpo de várias formas, que não só com comida, entende? Então, eu queria ir deixando já para vocês deixarem alguma dúvida, alguma pergunta, algo mais que vocês queriam falar sobre. Eu disse que dessa vez ia ser mais rápido, mas eu tenho essa dificuldade, não é mesmo? Falo demais, vocês sabem. E aí a gente já vai quase 1 hora. E o chazinho que eu acabei esquecendo, falei tanto que até do chá esqueci. Tá até quase frio. E aí, gente, alguma coisa? Alguém quer falar mais? Quero agradecer também a todo mundo que falou, né? Lela, agora eu não vou lembrar, Karina,
Vera, Simone, todo mundo que tava participando aqui. Na verdade, chego morta de cansada do trabalho, aí desanimo de ir essa tal de academia. E aí talvez, Vera, você desanime justamente porque não é algo prazeroso. Porque imagina se fosse algo que te desse muito prazer. Imagina que é algo que traz o bem-estar pra você. Eu imagino que se fosse algo que te dê prazer, que você gostasse muito, você ia querer você ia querer continuar fazendo. Pelo contrário, você dizia assim, poxa, eu tô tão cansada, mas me faz tão bem que eu vou, porque isso vai me deixar melhor. Entende a importância da gente encontrar algo que realmente faça bem pro nosso corpo? Porque a gente vai honrar isso, a gente vai querer ir. E a gente não vai por obrigação, a gente não vai por culpa. A gente vai por prazer, né? E é isso que a gente tem que estimular na nossa vida. Muitas vezes o prazer que falta na nossa vida, no nosso dia a dia, com coisas que a gente realmente... Eu falo muito de aquecer coração, porque é uma coisa que a gente usa muito no Mindful Eating, né? Porque Lynn Rossi, né, que é a instrutora lá, ela fala muito disso. Coisas que aqueçam o nosso coração, que a gente se sinta cuidado, que a gente se sinta amada. E com atitudes nossas. A gente não precisa do outro para isso. Que a gente pode se cuidar, a gente pode se amar, né? Então, o que tá faltando de prazer na minha vida, que eu tô tentando encontrar esse prazer na comida? E aí, gente, eu já vou encerrando por aqui, tá? Agradecer muito a vocês, dizer que esses 10 princípios são muito bem trabalhados no programa de 11 semanas, que começa 28 de janeiro, vai ser no Pura Luz Yoga, que fica na lateral da Praça de Casa Forte. Então, como eu falei pra vocês, o Comer Intuitivo é uma das bases do Mindful Eating e ele está presente durante todo o programa. Então, todos esses 10 pontos que a gente falou aqui, honrar a fome, saciedade, se exercitar, respeitar a questão do corpo, respeitar a genética, não fazer as pazes com a comida, fazer as pazes com o nosso corpo, rejeitar essa mentalidade de dieta, que ela é o princípio mais importante de todos, porque é a partir dele que a gente começa a desconstruir, né? A gente sai do externo, a gente sai do que as pessoas te contam sobre, pra de verdade entrar em contato com nossas emoções, com nossos sentimentos, com o que é importante pra gente, com o que a gente realmente valoriza, o que é que o nosso corpo precisa e como eu posso nutrir o meu corpo, minha alma, minha mente, né? Pra que eu me sinta no meu espírito, para quem acredita, como é que eu posso me nutrir verdadeiramente, né, e fazer as pazes comigo, com a comida, com o meu corpo, para que eu me sinta bem e eu não precise descontar ou anestesiar alguma emoção com comida, né. Catarina, adorei. Obrigada, querida, pela presença. Vera, amei, viu? Obrigada também, gente. Eu vou indo. Quem tiver alguma dúvida, quiser deixar algo, parabéns, Luma. Muito bom mesmo. Obrigada, Simone. Muito obrigada mesmo. Fico muito lisonjeada, assim, e honrada com a presença de vocês, né? Catarina é nutricionista, a Vera também é nutricionista. Simone, minha professora, é uma pessoa que eu admiro muito, da área acadêmica, né? Então, e aqui, eita, tá a contagem regressiva agora. A Aline também, obrigada, querida, ter ficado até agora, 1 hora de live. Então aqui, quando vai chegando 1 hora, ele entra numa contagem regressiva para que a gente acabe. Então, gente, muito obrigada, gratidão. Semana que vem eu vou fazer mais uma live, vou ver se eu consigo ler o artigo sobre os alimentos mais palatáveis, porque a gente pode falar um pouco sobre eles, de como eles agem, enfim, no cérebro, qual é o mecanismo disso. E gratidão a todos vocês e vejo vocês semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar a live salva, tá? A live vai estar salva. Se você quiser indicar pra alguém que você acha interessante a pessoa assistir. Até amanhã, né? Até às 9 horas, 9h30 amanhã. Live salva. Boa noite.